Olá, eu sou Paulo Mora, estou aqui com Luiz Henrique Araújo e Cícero Martins, oncologistas clínicos do Américas Oncologia. Nós vamos conversar sobre neoplasias de cabeça e pescoço, direto do ASCO 2018 para o Medscape em português. Luiz, o que você achou de mais interessante em HPV e tumores de cabeça e pescoço? Bom, Paulo, eu queria destacar um estudo que foi apresentado do Banco de Dados norte-americano, onde os pesquisadores olharam para 2.500 casos de pacientes com câncer de orofaringe, estágio 1. E eles olharam especificamente para ver o desfecho de eficácia daqueles pacientes tratados com cirurgia, tá? Que é um cenário cada vez onde a gente está procurando deintensificar o tratamento. E eles viram nesse banco de dados que a sobrevida global dos pacientes em 4 anos era de 93%. Esse banco de dados olhou exclusivamente para pacientes de risco baixo e intermediário, ou seja, aqueles pacientes que tinham margem positiva ou que eram com extravasamento extracapsular, macroscópico, ou seja, visivelmente, macroscopicamente, esses pacientes foram excluídos. Tá? E o fato é que, independentemente de adjuvância, os resultados foram semelhantes. Aqueles pacientes foram operados com ou sem radioterapia adjuvante, com ou sem quimio e radioterapia adjuvante, a sobrevida foi idêntica, tanto numa análise uni quanto multivariada. Então, isso coloca que provavelmente a cirurgia nesse cenário, ainda mais hoje com o cenário da cirurgia robótica, é uma excelente alternativa para o tratamento desses pacientes. E na doença localmente avançada, alguma novidade? Na localmente avançada, a gente também teve um trabalho super interessante, onde os investigadores, é um estudo de fase 2 com 20 pacientes, os dados são bem preliminares, precoces, mas o que eles faziam era quimioterapia neoadjuvante. Então, fazia 3 ciclos de uma combinação de cisplatina com docetaxel, procurando uma taxa de resposta elevada, que é o que a gente vê nos casos HPV positivos, de orofaringe, e em seguida fazia-se a cirurgia desses pacientes. E o que foi observado foi que todos eles tiveram redução de mais de 80% do tumor. Na cirurgia, todos foram operados, dos 20. 15 deles tinham resposta patológica completa na cirurgia, o que é bem impressionante. E 18 desses pacientes, no follow-up de 2 anos, estavam livres, sem evidência de doença. Então, mais uma vez colocando... trazendo a quimioterapia de indução, que é um resultado espetacular que a gente vê no dia a dia, com a cirurgia. Tá? Então, mais uma vez trazendo a multidisciplinaridade para o nosso dia a dia. Eu acho que é legal a gente falar também que é uma tentativa de diminuir o tratamento para os pacientes HPV positivo. Sempre que a gente fala de indução, a gente sempre fala de radioterapia, mas eu acho que é pela primeira vez que a gente faz uma indução e poupa esses pacientes com radioterapia e o resultado tem sido magnífico, né? Exatamente. A radioterapia fica para aqueles casos de exceção que vão ter algum tipo de recidiva local ou loco-regional. Por falar nisso, doença avançada. Você viu alguma coisa interessante, Cícero? Eu acho que essa ASCO apresentou um trabalho interessante no cenário metastático. A gente sabe que o cenário metastático de cabeça e pescoço até teve a aprovação agora do nivolumab pelo Checkmate 141, mas a gente ainda carece de tratamentos melhores. E foi apresentado um estudo da combinação do CTX, do cetuximab, com o palbociclib. A lógica desse estudo é que a gente sabe que o cetuximab, que pode ser usado tanto em doença loco-regional, junto com a radioterapia, quanto no cenário metastático, ele tem como uma das vias de resistência uma ativação da via da ciclina. E fazia todo um racional você combinar o palbociclib nesse grupo de pacientes. A gente está falando de uma droga que isoladamente em segunda linha metastática tem algo em torno de 4 a 6 meses de sobrevida global, 2 meses mais ou menos de sobrevida livre de progressão. E a combinação do palbociclib com o cetuximab, você transformou esses 4 a 6 meses em 9 meses e meio de sobrevida global e 5 meses de sobrevida livre de progressão. Eu acho que é um estudo pequeno, é um estudo fase 2, mas se a gente lembrar que o Checkmate 141, o nivolumab, ele foi aprovado, a gente está comparando estudos diferentes, mas foi aprovado com uma sobrevida global de 7 meses e meio, eu acho que ele necessita ser investigado num fase 3. Que é o que a gente está tendo por agora, e mais ainda, eu acho que a gente pode começar a pensar em incorporar o palbociclib num cenário até um pouco mais anterior, eventualmente até em primeira linha. Muito bem. E radioproteção, você viu alguma coisa?
Eu acho assim que cada vez mais a gente precisa ter estudos em relação à toxicidade. Na ASCO, esse ano teve 2 estudos, um de melatonina oral, foi um estudo negativo, mas a gente teve um estudo muito interessante, um estudo fase 2, razoavelmente pequeno, de uma droga nova chamada Avisopazem. Na verdade, funciona como uma inibição da oxidação que acontece na mucosa, e a ideia desse remédio é fazer com que a mucosite, que é uma coisa praticamente universal nos pacientes que estão fazendo radioterapia, que a mucosite que diminua a incidência de mucosite, o tempo de mucosite. E como funcionavam? Eram 3 braços, 2 doses diferentes versus placebo, de 30 e 90 miligramas, e quando a gente olha o braço de 90 miligramas, a gente teve 90% a menos de duração de mucosite e 40% a menos de mucosite, na incidência de mucosite, e com 40% a menos de incidência grau 3 e grau 4, ou seja, os pacientes que não conseguem se alimentar com sólido, só com líquido, ou que não conseguem se alimentar, que precisam de uma gastrostomia. Eu acho que o problema do medicamento é que ele é feito diariamente, intravenoso, 60 minutos de infusão, até 60 minutos antes da radioterapia. Então eu acho que isso é um problema, mas os resultados foram tão importantes que já está levando ele para um fase 3, e o FDA deu fast track para essa droga, então eu acho que é uma coisa que vai começar a vigorar nos próximos anos. A gente vai ver muito falando disso. É interessante a gente colocar em contexto que, por exemplo, no nosso centro a gente tem o hábito de usar a laser terapia. Então, a gente não sabe como vai ser o efeito dessa droga em vigência de um cenário como o nosso, onde a laser terapia já é rotina. Sim. E onde já foi definido em estudos, inclusive de fase 3, que tem um efeito benéfico em redução da mucosite. Na nossa prática, a gente vê cada vez menos, pelo menos a mucosite oral, que é controlável pela laser terapia, que isso venha de fato a ser um problema no nosso dia a dia. Então, isso é um cenário a ser visto daí para frente. Essas foram as novidades em neoplasia de cabeça e pescoço. Obrigado e até a próxima.